Olá, amados amigos, irmãos, Pai de Cristo a todos. Me chamo Wilson Silva e resido aqui em Salvador, Bahia. Vou trazer para vocês mais um vídeo nesse canal Evangelho Puro e Simples de Cristo. E a palavra de hoje é Jesus versus o templo. O que Jesus de Nazaré, em um confronto direto com os líderes religiosos da sua época, revelou em relação ao templo judeu. Eu quero deixar para vocês uma pequena reflexão importante e que, se você não consegue compreender isso que eu vou te dizer aqui agora, esquece tudo. Dificilmente você vai conseguir compreender a mensagem das boas novas, na sua essência, naquilo que Jesus deixou e Cristo passou para os seus emissários, seus enviados, seus apóstolos. Jesus de Nazaré nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Jesus de Nazaré era judeu e, com isso, ele cumpria as leis mosaicas dentro daquilo que era para ser cumprido. Bateu de frente com muitas tradições que foram acrescentadas. E, em determinado momento, ele disse que não veio abolir a lei, mas cumprir, dar o verdadeiro sentido da lei. E na cruz do Calvário, ou no madeiro, ele disse: está consumado. E ali inicia-se uma nova aliança, porque o escritor aos Hebreus disse que sem a morte do testador não há Novo Testamento. Se você não conseguir compreender essas coisas básicas, você não vai conseguir avançar naquilo que é verdadeiro, ok? Mas, se você implorar o Espírito de Deus, os gemidos, e com um coração sincero, porque um coração contrito ele não rejeita, o Espírito de Deus trará a revelação daquilo que está contido na palavra de Deus que está na Bíblia. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo João, no capítulo 2, no verso 13. Vamos compreender a revelação que Jesus traz aqui nesse texto simples, como o canal é, Evangelho Puro e Simples de Cristo, na qual muitos rejeitam ou têm grande dificuldade de entender naquilo que eu passei anteriormente, porque Jesus ele vai ao templo e usam muito isso, né? Jesus ia ao templo, Jesus orava no templo, sem compreender aquilo que eu te disse. Nesse instante vai ser difícil realmente avançar no entendimento. Verso 13. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tire isso daqui. Não transformem a casa do meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Nesse ponto aqui, os líderes religiosos adoram, amam, porque Jesus diz assim: e disse aos que vendiam pombas: tire isso daqui, não transformem a casa de meu pai no mercado. Ah, como os religiosos amam esse verso. Tá vendo aí? Jesus chamou o templo de casa de meu pai. E você não pode tirar o que está aqui. Assim está escrito. Mas você consegue compreender as coisas básicas? Que o templo ainda estava de pé e em 70 ele foi derrubado, conforme a profecia de Jesus Cristo mesmo. E que ele era um judeu e que ele estava sob a lei de Moisés. Se não compreender isso, as coisas básicas, você não vai avançar no entendimento. Pois o próprio texto, se você avança,
ele traz uma revelação extraordinária. Primeiro que ele está aqui cumprindo a profecia, lembre-se. Os seus discípulos, no verso 17, se lembraram do que diz a Escritura. Toda vez que você lê a Bíblia e tem aqui, como diz a Escritura, está se referindo ao Testamento Antigo, ao que estava escrito nos profetas, nos Salmos, nos Reis, nas Crônicas. Então, Jesus de Nazaré está cumprindo a profecia e tendo zelo pela casa do Pai, que no momento ali se fazia presente pelo templo físico, que é a Arca da Aliança, e essas coisas estavam ali dentro do templo. Mas que o próprio Jesus traz a revelação do verdadeiro sentido do templo, o verdadeiro sentido da casa de oração. Verso 18. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus, isso aqui é importantíssimo, que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Lembre-se, Jesus está diante do templo físico dos judeus. Dos judeus, é importante você sua mente focar nisso. Dos judeus. E aí tem aquela ação, cumprindo uma profecia. Leia lá Isaías capítulo 56, por favor. Leia lá Isaías capítulo 56. E os líderes religiosos perceberam que estava linkado a uma profecia e faz a pergunta: que sinal nos mostra para agir assim? A pergunta inteligente, porque a ação de Jesus os levou à profecia de Isaías. E aí Jesus agora transforma o físico para o espiritual, na qual eles não conseguem compreender e que muitos de vocês até hoje não compreendem, infelizmente. Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava falando do templo físico, apesar dele profetizar que aquilo ia ser destruído, mas naquele momento Jesus estava falando daquele templo físico. O texto revela. Os dirigentes dos judeus disseram, a construção desse templo demorou 46 anos e tu levantarás em 3 dias? Mas o templo do que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura, que a Escritura falava disso, trazia essa revelação, e na palavra do próprio Jesus, linkando a Escritura com o que foi dito por Jesus. Jesus traz a grande revelação, meus amigos, meus irmãos, na qual muitos, mas muitos mesmos, resistem a essa revelação de Jesus. Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles, na mente carnal, entenderam que era o edifício, a construção de alvenaria, de pedra, na qual Estevão disse que Deus não habita. E por isso foi apedrejado, morto, pelos juízes religiosos. Mas o próprio texto traz que Jesus estava falando do corpo dele, que ali seria a verdadeira casa de oração. Não mais o edifício, a alvenaria, na qual tinha esse propósito. Tinha. Mas, na revelação de Jesus, ele é muito claro, amigos. Ele é muito limpo nas suas palavras. Em 3 dias eu levantarei. E aí, traz o verdadeiro templo de Deus, aonde Deus verdadeiramente faria morada, que é no corpo de Cristo. Por meio de Cristo, Deus, o Altíssimo, o Pai, o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Pai das luzes, fez e faz a sua morada. E nós somos a verdadeira
casa de oração. Jesus, em determinado momento, disse: entra em seu quarto e em secreto, fala com o Pai, e em secreto ele te ouvirá. Paulo disse em uma das suas cartas que devíamos orar sem cessar. Porque nós somos o verdadeiro templo de Deus. Mas a minha pergunta que eu faço a você agora que me ouve, por que você não consegue compreender a revelação de Jesus? Por que você continua insistindo em dizer que o local que você vai é o templo de Deus, é a casa de Deus? Paulo, em uma das suas cartas aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, diz a eles: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós? Te faço a mesma pergunta. Não, Wilson, eu sei que sou o templo, que o Espírito de Deus habita em mim, mas como você sabe e ao mesmo tempo dos seus lábios sai a palavra: vou à casa de Deus, vou ao templo de Deus, vou à casa de papai. Domingo agora eu vou para a casa de papai. Vou passar a virada do ano na casa de papai. Como você consegue compreender que é templo, morada, mas ao mesmo tempo dizer que vai para a casa de Deus? Não bate. E os líderes da sua época não conseguiam compreender as coisas espirituais. Só discerne espiritualmente aquele que é espiritual. E é preciso que você compreenda uma coisa tão básica. Jesus versus o templo. Cumpre-se uma profecia e os líderes perceberam, pergunta, e ele responde: destrua esse templo, falando de si próprio. Em 3 dias eu levantarei e te mostrarei a verdadeira casa de Deus, a verdadeira casa de oração. E você, meu amado, já compreendeu isso? Já conseguiu entender que Jesus trouxe a revelação do verdadeiro templo, da verdadeira casa de oração? Eu espero que sim. É um absurdo que algumas pessoas insistem com essa ideia e que na qual foi reerguido pelos líderes, pelos pregadores, pelos homens, tão somente para que neste local sejam arrancadas as lãs das ovelhas. Bebeu uma aguinha? Eu também acho um absurdo que você chegou até aqui e não deu like ainda não se inscreveu nesse canal. Aperte o sininho de notificação, vá lá em todas, para que toda vez que fizer um vídeo a plataforma notifique você, tá bom? Compartilhe esse vídeo e vamos juntos crescendo, avançando nesse canal Evangelho puro e simples de Cristo, que é meu e seu, é nosso. Até o próximo vídeo, um grande beijo no coração de vocês.